Fala, galera! Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas para mais um Bora Ler a Bíblia. Isso aí! E no episódio de hoje, iremos ler e estudar Eclesiastes capítulo 3, um baita capítulo, um dos capítulos talvez mais famosos, não só de Eclesiastes, mas de toda a Bíblia, onde tem um poema que é recitado em diversos lugares, em diversos contextos, e a origem é aqui, de Eclesiastes 3. Então, se você ainda não pegou, pegue sua Bíblia, pegue seus marca-textos, canetinha, caneta, lápis, borracha, post-it. Se ajeita aí na sua poltrona, se ajeita no seu sofá, na sua cama, no seu carro, na sua moto, no avião, enfim, onde quer que você esteja, no seu trabalho, vai que você está ouvindo isso durante aí o trabalho. Pegue aí sua bebida favorita, seu chá, seu café, sua água, seu suco, seu refri, seu energético. E se prepare porque vamos mergulhar agora no tempo e na eternidade de Eclesiastes capítulo 3. Muito bem, nós então estamos vindo aí dessa trajetória de estudar o livro de Eclesiastes, e no episódio anterior, em que estudamos Eclesiastes capítulo 2, eu mencionei, falei sobre a forma como nós temos estudado e como é diferente estudar um livro como Eclesiastes, que ele é um livro diferente dos outros que a gente estudou até agora, que seguiu uma linha, de uma história, uma narrativa, enfim, com os personagens e tudo mais. E estudar Eclesiastes, assim como outros livros poéticos, é desafiador porque ele é temático e ele é filosófico e ele apresenta questões profundas. Por isso que talvez você esteja aí, talvez, encontrando alguma dificuldade, talvez, ou, enfim, tá achando, às vezes, muito complexo, mas é que é realmente assim. Por isso que tão pouco eu vejo pessoas estudando Eclesiastes. Seja pelo próprio conteúdo, como eu disse lá na introdução, no episódio introdutório, que pessoas, às vezes, encaram o livro de Eclesiastes como um livro muito pessimista, um livro de um rei em depressão, na bad, ou seja, também pelo conteúdo realmente profundo dele, em que existem conceitos abstratos, filosóficos, em que a gente às vezes não está com tempo para ficar parando aí, para ficar analisando. Mas não desista! Essa é a minha exortação, esse é meu aviso. Não desista, porque o livro de Eclesiastes ele é um livro maravilhoso. E hoje nós começaremos e vamos estudar então, começaremos e terminaremos o estudo do capítulo 3. E já vamos começar lendo, e eu quero começar a ler com vocês aqui, capítulo 3, verso 1, na minha Bíblia, está na Nova Versão Transformadora, começa assim: há um momento certo para tudo, há um tempo para cada atividade debaixo do céu. E eu quero já pausar aqui. Primeira coisa que a gente precisa entender. Falei que o negócio vai começar a ser complexo aqui. Vamos tentar definir primeiramente o que é tempo, segundo o olhar do Kohelet, segundo o olhar do mestre do Eclesiastes de Salomão. Basicamente, explicando assim de forma bem resumida, existem duas visões predominantes do que seria tempo na filosofia, Porque assim, se você sabe o que é tempo, eu e você sabemos o que é tempo. Mas quando alguém pede pra gente explicar o que é tempo, aí a gente se embanana todo, a gente se confunde, a gente sabe dentro da nossa cabeça o que é tempo, mas pra explicar o que é tempo, cara, é um negócio muito louco.
Então, basicamente, no pensamento grego, que vem de toda a filosofia grega, né, que nos traz noção de definições de tempo, de espaço, de vida, de morte, de Deus, enfim, de tudo. Eu estou tentando ser assim, bem resumido e bem assim, simplista, só para questão da gente entender aqui o capítulo 3 que vai falar tanto disso, né, de tempo. Para a mentalidade grega, o tempo tem a ver com mais o foco na morte. O foco no momento que você deixa de existir, né? O tempo é isso, né? O tempo tem um fim, o tempo é determinado pelo tempo de vida de alguém, e até ela morrer. Já o pensamento hebraico, a definição de tempo é um pouco diferente, ele tem a ver com basicamente a vida em si, o cotidiano. O pensamento hebraico sobre tempo, né, ele não tem uma abstração. Lembrando que o pensamento hebraico, ele não é abstrato. Ele não tem essas abstrações filosóficas. O pensamento hebraico ele é muito concreto. O jeito de observar a vida, o universo, as coisas da mentalidade do pensamento hebraico, que foi o pensamento, né, que a Bíblia inteira foi escrita, ela é concreta. Então, o tempo no pensamento hebraico tem a ver com esses eventos, com os eventos que acontecem no dia a dia. O tempo é uma sucessão de eventos, mas com um toque também a mais, além do tempo para o pensamento hebraico, e é o pensamento aqui do autor de Eclesiastes, ser uma sucessão de eventos. O tempo é a ação de Deus na história. Sem a ação de Deus na história não existe tempo no pensamento hebraico bíblico. Isso é muito importante da gente entender esses dois conceitos de tempo no pensamento hebraico. Primeiro conceito, então, o tempo é uma sucessão de eventos, certo? E segundo, o tempo é a ação de Deus na história. Sem a ação de Deus, para o pensamento hebraico bíblico, não existe tempo, não existe passagem, porque não está acontecendo nada. Se Deus não está agindo, não existe nada, não existe tempo. Isso é importantíssimo para a gente entender e para a gente desbloquear aqui uma paradinha muito louca que a gente já vai entender. Então vamos voltar aqui na leitura. Vou voltar a partir do verso 1 do capítulo 3. Tenha isso em mente, tá bom? Vamos lá. Há um momento certo para tudo. Há um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de se entristecer e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar. Tempo de procurar e tempo de deixar de buscar. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Aqui é uma poesia, né? Existe tempo para tudo debaixo do céu, né? Isso a gente fala, as pessoas falam, a cultura pop às vezes referencia, e é daqui, é do capítulo 3, é do pensamento do Kohelet. Isso vem da abstração, do pensamento de Salomão, falando que existe um tempo para tudo debaixo do sol. Mas a gente precisa entender uma coisa. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui. Essa sucessão de tempos, né? De coisas que existem para acontecer, ele não está aqui dando um aval para a gente fazer as coisas. Vamos ver se vocês vão entender. Por exemplo, ele fala aqui, há tempo de matar e tempo de curar. Isso não está dizendo que realmente existe um tempo em que você tá tudo bem matar e depois vai ter um tempo de curar. Tem pessoas que leem isso daqui, Eclesiastes 3, de 1 até o verso 8, e acham que isso é como se fosse um aval para as pessoas agirem. É uma coisa, é um manual de ética. Então vai ter tempo de eu rasgar, vai ter tempo de eu remendar, vai ter tempo de eu amar e vai ter tempo de eu odiar. Como se estivesse sendo validado isso aqui. Para eu fazer, para nós fazermos, né? Existe tempo de chorar, de rir, de entristecer, como se fosse assim, é um manual de ética.
vai ter um tempo que eu vou ter que fazer isso. Não, não é isso. Na verdade, essa definição aqui dos tempos, ele tem a ver com o que, enfim, acontece com a gente ao nosso redor, no mundo, mesmo a gente querendo ou não. Isso você olha para o mundo, como as coisas acontecem, com certeza você vai observar que existe tempo de nascer e tempo de morrer. Você escolhe o tempo em que você nasce e você escolhe o tempo que você morre? Não, você não escolhe. Isso tudo, esse tempo, lembrando, né? O tempo, primeiro, são sucessão de eventos. E segundo, o tempo é a ação de Deus na história. Se o tempo é a ação de Deus na história, ou seja, esse tempo de nascer, de morrer, de plantar, de colher, enfim, tudo vem de Deus. Tudo está nas mãos de Deus. Deus nos dá esse presente, o presente do tempo, o presente da sucessão de eventos. Mas você pode parar para pensar assim, não, peraí. Gustavo, agora você tá indo... Você tá viajando, bicho. Como que tempo de odiar, tempo de matar, tempo de guerra, como isso pode ser um presente vindo das mãos de Deus? Como isso pode ser de alguma forma boa? E aí a gente vai ver daqui a pouco como que isso se torna um presente, né? Porque vale a pena a gente lembrar que, de acordo com o autor, de acordo com Salomão, até esses momentos de maldição, tempos de coisas ruins que acontecem, são tempos do quê? De vaidade, tempos que não fazem sentido, tempos tempos que não fazem o menor sentido. Inclusive, isso são presentes de Deus. Salomão está querendo dizer aqui que tudo é dado por Deus. Não só os bons tempos, as coisas boas, mas as coisas más também. Não só os tempos de vida, mas também os tempos de morte. Isso é muito louco para a gente tentar pensar, né? Então, a primeira lição desse poeminha aqui, do começo de Eclesiastes 3, é que Deus está no controle de tudo. Só existe um Deus. E Ele está no controle de tudo, inclusive dos tempos ruins. E você pode ir atrás de passagens como Deuteronômio 32, verso 39. Você pode ir atrás, eu não vou ler aqui agora. Você pode ir em Isaías 45, versos 6 e verso 7, em que o autor aqui de Eclesiastes, Salomão, está falando dentro dessa cosmovisão. Em Deuteronômio, por exemplo, a gente lê isso, cara, a gente fica muito... Mano do céu, como é que pode isso, né? Vamos para Deuteronômio 32, verso 39, olha o que ele fala. Ele fala assim: vejam agora que eu sou o único, não há outro Deus além de mim, causo a morte e dou a vida, causo a ferida e faço sarar, ninguém pode escapar de minha mão poderosa. Olha que... essa é a cosmovisão em que Salomão está baseado, em Deuteronômio, o livro da lei. Ele conhecia as escrituras. Ele sabe que todos os tempos, sejam eles bons ou os tempos ruins, estão nas mãos de Deus. Isso a gente viu também no livro de Jó, né? Todas aquelas tragédias que aconteceram a Jó não foram ocasionadas ao acaso puro, enfim, não foi Deus que ocasionou. Olha que interessante. Não foi Deus que causou a morte dos filhos de Jó, das filhas de Jó, a destruição das propriedades, as doenças, mas aconteceram as coisas com a permissão de Deus. Ou seja, tudo que você observa nessa vida, tudo que você olha à sua volta, não acontece sem a permissão divina. Mas, de novo, já jogando um spoiler, existe um propósito para tudo isso. Existe um propósito para que Deus nos dê esse presente chamado tempo, essa sucessão de eventos. Eventos que fazem sentido e eventos que não fazem um menor sentido. A gente pode até lembrar do Salmo 23, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E aqui está um baita de um presente de Deus nos tempos difíceis. É a presença de Deus com a gente. Deus está conosco mesmo nos tempos difíceis, né? Principalmente nos tempos difíceis, porque vamos combinar, né? Existe muito mais tempo difícil, tempo de perrengue, de luta, de
tensão, ainda mais no mundo que a gente vive hoje em dia, do que tempos bons e que a gente pode relaxar e tudo mais. Mas o salmista, lá no Salmo 23, nos traz essa certeza de que mesmo no vale da sombra da morte, Deus está conosco. Emanuel, a própria palavra Emanuel, é Deus conosco. Mas a gente observar esses absurdos da vida, esses tempos ruins, essas coisas ruins acontecendo e definindo o tempo, às vezes a gente fica nessa tensão, né? Tipo, mano, mas como essas coisas estão acontecendo? A gente olha lá, guerra, criança morrendo, injusto, assassinato, tragédia, desastres naturais e tudo. A gente olha, cara, é patrão que manda um funcionário embora sem justificativa, é esposo que trai e bate na esposa de graça e não encontra uma justiça aqui. Cara, você começa a olhar esses absurdos, e você fica assim, mano, mas será que não é isso justamente que nos constrói a fé? Porque a fé, ela não impede a gente de ver as injustiças e os absurdos da vida. A fé justamente, a gente acredita que Deus está no controle e que Ele está presente com a gente mesmo no vale da sombra da morte, mas ao mesmo tempo a gente tem que reconhecer que o mal no mundo é presente. A fé, ela não é cega. Pelo contrário, a fé, ela implica essa lucidez e essa sensibilidade de observar e enxergar o mal no mundo, enxergar esses absurdos no mundo. E saber que essa tensão, mesmo acontecendo as coisas más, saber que Deus está conosco. Mesmo quando acontece uma coisa muito ruim na sua vida, Deus não te abandona. Isso sim é construção de fé. A fé tem que nos levar a confiar em Deus, principalmente nos momentos difíceis. Quando Deus fala lá para o povo de Israel, em Deuteronômio, fala assim, olha, porque Deus já sabia, né? Quando vocês tiverem as bênçãos, se tiverem uma terra que vai estar, né, produzindo bastante, muito gado, vocês vão desfrutar a paz, vocês vão acabar se desviando de mim. Porque quando as coisas estão muito boas, a gente tem a tendência de achar que as coisas estão boas por nossos próprios esforços, pelos nossos próprios méritos. E aí Deus permite que coisas aconteçam pra gente relembrar, opa, peraí. Tá bom, mas de repente as coisas mudam de uma hora para outra e os absurdos começam a acontecer e a nossa fé, ela vai criando essa tensão entre o que a gente tá vendo acontecendo ao nosso redor e entre o que a gente não está vendo, que é a ação de Deus, é Deus presente, Emanuel, mesmo a gente não vendo. E a nossa fé, ela vai sendo construída por isso, né? Então, esse tempo de todo esse poeminha de tempo, o tempo, essa sucessão de eventos são presentes de Deus. E logo mais a gente vai entender, além do baita, do principal presente de Deus, que é Ele conosco, atuando na história, mesmo quando a gente não enxerga, existe um outro objetivo, um outro propósito de Deus para essa sucessão de eventos, causando a história, fazendo a construção da história se desenrolar na frente dos nossos próprios olhos. Vamos continuar aqui a partir do verso 9. O que as pessoas ganham com tanto trabalho árduo? Viu o fardo que Deus pôs sobre toda a humanidade. E agora, verso 11. E, no entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano. Mas mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim. E aqui eu quero agora colocar a outra definição aqui, porque agora ele fala que Deus coloca um senso de eternidade do coração do ser humano. A eternidade, primeira coisa que a gente precisa entender, de novo, no pensamento hebraico bíblico, que é a construção de pensamento utilizada para escrever aqui, que o autor Salomão, o mestre, o Kohelet, usa aqui para escrever. A eternidade, ela não acontece fora do tempo, pelo contrário. A eternidade será uma eterna, ou é uma sucessão eterna de eventos. Você já ouviu gente falar, ou você mesmo já se pegou pensando, e é normal pensar isso, né? Fala assim, nossa, cara, viver pra sempre vai ser muito chato, cara. O que a gente vai fazer por toda a eternidade? O que a gente vai fazer pra sempre?
E tem gente que pensa também que a eternidade é algo fora do tempo. Não, porque se é eterno, não tem como ser tempo, né? Então, primeira coisa, a eternidade, ela não acontece fora do tempo. A eternidade é uma sucessão contínua de eventos, uma sucessão eterna de convimentos. Isso significa que a eternidade vai ser sempre provida de novos eventos. Ou seja, quando a gente lê lá, vai lá em Apocalipse, né, e fala que nós vamos ver para sempre, novos céus e nova terra, e a gente estará para sempre com Deus e tudo mais. Isso é uma garantia de que essa eternidade será uma sucessão eterna de eventos, coisas nunca deixarão de acontecer. O que tem tanto para acontecer, isso não tem que ser preocupação agora, porque é Deus que está no comando, graças a Deus. Ele que vai ser o nosso mestre de cerimônias por toda a eternidade. Mas uma coisa é nos garantida, que a eternidade é isso, é uma sucessão eterna de eventos. Ele é como se fosse um super tempo pra gente. A eternidade não é o fim do tempo, mas é um tempo sem fim. Eventos sem fim. E ele fala aqui que Deus colocou esse senso de eternidade no coração do homem. Isso é muito louco, né? Esse presente é algo que a gente... É esse anseio que nós temos por pensar na eternidade. É quando a gente olha os absurdos, a gente olha a finitude da nossa vida, a gente vê pessoas, né? A gente se despede de familiares, a gente se despede de amigos, a morte leva as pessoas, leva os nossos entes queridos, leva os nossos bichinhos de estimação, os nossos pets. Cara, a gente vê tanta morte, e aí o nosso coração não consegue compreender esse fim abrupto causado pela morte. Isso pra mim, gente, né? Gustavo aqui, nos mostra pra mim que realmente nós não fomos feitos para essa morte. Se a gente fosse partir do ponto de vista determinístico, de que nós somos simples animais dotados de uma inteligência superior, que a gente veio evoluindo ao longo de milhões de anos e a gente simplesmente evoluiu um pouco mais que os outros, a morte para nós seria algo natural. É mais um processo de viver, né? E não é. A morte é um absurdo. A não existência, o deixar de existir eventos no tempo para quem morreu é um absurdo. A gente não consegue, a gente não foi feito para morrer. Deus, por quê? Porque Deus colocou esse senso, esse gostinho, esse temperinho de eternidade no nosso coração que a gente não sabe definir, mas a gente sente saudade de algo que a gente nunca teve. A gente sente saudade de ser eterno, a gente sente saudade dessa sucessão eterna de eventos, que é o quê? A ação de Deus eterna na história, sem morte. A gente nunca experimentou a eternidade, mas mesmo assim a gente tem esse senso. Isso, só Deus poderia operar isso no nosso coraçãozinho, na nossa mente. Só Ele é capaz de colocar esse desejo pela eternidade, de viver eternamente numa sucessão eterna de eventos perfeitos, uma coisa que foi desenhada por Deus para nós antes da queda, antes do pecado, que é o que Ele está querendo restaurar, é o que tudo esse rolê que está acontecendo debaixo do sol aqui na Terra está acontecendo. É Deus trabalhando para restaurar aquilo que foi quebrado lá em Gênesis 3. Então essa eternidade, esse desejo que nós temos pela eternidade, esse absurdo que a gente olha, que a gente não sabe lidar, a gente pode até conseguir aceitar o fato da morte, mas a gente não consegue entender. A gente não consegue simplesmente falar assim, eu vou nascer, crescer, vou morrer, acabou, virar adubo e isso é a vida. Não. Deus coloca isso no nosso coração de uma forma que ou você nega Ele completamente, esquece isso deliberadamente, por vontade própria você não deseja trabalhar aquilo, seja por traumas que você tem na tua vida, seja por rancor que você tem de alguma coisa, ou esse senso de eternidade vai crescendo. À medida que você vai estudando a palavra de Deus, e você vai criando conexões com as pessoas, você vai amando a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, você vai vendo que se não for a eternidade, realmente a vida aqui debaixo desse sol, ela é um absurdo. Ela é um absurdo. Que é o que o Salomão aqui tá chegando a essa conclusão. E aí ele chega a uma conclusão, né? Bom, se Deus coloca um senso de eternidade, e se existe tempo para tudo, olha o que ele fala no verso 12. Conclui, portanto, que a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto ela é possível, porque ela vai ter um fim. Eu e você vamos morrer. Se Jesus não voltar quando estivermos em vida, a tendência natural, a natureza é essa.
nós vamos morrer. Então, Salomão chega a essa conclusão, né? A gente tem que ser feliz e desfrutar a vida. Ele fala, olha o verso 13, isso aqui tem que ser o objetivo de vida nosso. Olha só, cada um deve comer e beber e desfrutar dos frutos do seu trabalho, pois são presentes de Deus. Presentes de Deus. Esses presentes de Deus têm a ver com o tempo. Você comer, você beber, você desfrutar dos frutos do seu trabalho, você trabalhar. Isso são sucessões de eventos que causam esse tempo, são presentes de Deus. Então não é pra gente ficar vivendo, tem gente que acha, né, que a gente tem que ver uma vida aqui cristã, que é cristão tem que ser uma vida triste, uma vida abnegada. Você entra na igreja, aquelas pessoas com aquele olhar, nossa, a vida é um fardo, é um peso. E muita gente se sente mal quando ela começa a aproveitar a vida e desfrutar a vida, ela se sente mal. Como se fosse pecado desfrutar a vida, como se fosse pecado se sentir feliz, como se fosse pecado você trabalhar, desfrutar do trabalho, você fazer uma viagem top, você ir num restaurante chique, com uma comida boa, você, né, ir para um cinema ver um filme da hora, você... Cara, é isso que é a vida. Conclusão de Eclesiastes, se a vida é tempo para tudo, desfrute-a enquanto você tem esse tempo para desfrutar. E olha o verso 14. E eu sei que tudo que Deus faz é definitivo, não se pode acrescentar ou tirar nada. Deus está no controle de tudo, lembra? Sempre isso, Deus está no controle de tudo. E olha agora, por quê? O propósito de Deus é que as pessoas o temam. E aqui, para mim, Gustavo, tá a chave do porquê existe tempo para tudo. Por que existe tempo de plantar, tempo de colher? Por que existe tempo de chorar, tempo de rir? Tempo de se entristecer, tempo de dançar e outras coisas. Porque o propósito de Deus com o tempo, com a sucessão de eventos, com a ação de Deus na história, permitindo que coisas aconteçam, boas e más, Ele tem o propósito de que as pessoas o temam. E o temor aqui não tem nada a ver com medo. O temor aqui é você reconhecer que Deus existe, reconhecer que Deus está no controle, é você acreditar em Deus, em um Deus que está no controle de tudo. Todo esse objetivo de todas as coisas que acontecem debaixo do sol, o propósito de Deus é que as pessoas o temam. Para mim, essa finalzinho do verso 14 é a chave do poeminha de Eclesiastes 2 até o verso 2 até o verso 8. Todos esses tempos, que são esses eventos e a ação de Deus na história, é com o propósito de nós temermos a Deus. Verso 15 ele continua, o que acontece agora já aconteceu antes. Ele está retomando aquela ideia de Eclesiastes 1, né? Nada de novo debaixo do céu. Aquela ideia de ciclo, aquilo que tudo acontece e se repete. E o que acontecerá no futuro também já aconteceu, pois Deus faz as mesmas coisas acontecerem repetidamente. Deus faz as mesmas coisas acontecerem. Deus que determina os tempos, não é eu, não sou você. Deus está no controle da história. Por mais que às vezes a gente pense que nós estamos no domínio, nós estamos no controle, ou a gente tem esse medo de que o ser humano está no controle, outro ser humano, governantes, governadores, reis, imperadores, eles estão no comando da história. Não. É Deus que faz. É Deus que coloca reis e tira reis, é Deus que faz acontecer essas coisas com o propósito de temermos a Ele, de voltarmos o nosso coração para Ele. Verso 16. Verso 16. Observei também que debaixo do sol há maldade, onde deveria haver justiça. Sim, até os tribunais são corruptos. Disse a mim mesmo, no devido tempo, Deus julgará tanto os justos como os perversos por tudo que fizeram. E aqui a gente volta lá naquela ideiazinha de falar de fé, que a fé ela não deixa a gente cego. Tem gente que até tenta viver aquele positivismo ou positividade tóxica, sabe aquela pessoa fake que tá sorrindo o tempo inteiro? E que acha que tá tudo bem, mesmo que as coisas... A gente já ouviu falar, né? Positividade tóxica, aquela pessoa assim... Não chora, tá tudo bem. Tipo assim, eu já vi muitas pessoas dentro da igreja que vivem como se fossem esses robôs, né? E a fé não tem nada a ver com isso. Fé não exime a gente de sofrimento, fé não exime a gente de chorar, de sentir dor, de estar enlutado, de observar as injustiças e os absurdos ao nosso redor. E isso também não deve impedir da gente lutar pela injustiça. Não é porque que as injustiças acontecendo são permitidas por Deus, não significa que a gente não deva lutar por aqueles que estão sendo injustiçados. Aliás, né, a temática grande dos profetas no Antigo Testamento inteiro
é combater a injustiça, né? A causa do estrangeiro, do pobre, da viúva e do órfão, né? São sempre esses os injustiçados. Porque a pessoa também pode cair nesse erro, né? Já que existe um tempo para tudo, existe tempo para guerra, existe tempo para injustiça, é a Deus que está permitindo acontecer, quem sou eu, né? Não. As injustiças são permitidas justamente para a gente poder agir igual a Cristo agiu aqui na Terra, combater essas injustiças, nos aproximar de Deus, para a gente temer Ele ainda mais. Quando Salomão escreve aqui que ele vê maldade onde devia haver justiça e que os tribunais são corruptos, ele tem a fé que Deus existe. Mesmo havendo injustiça, ele sabe que Deus está no controle. E numa última instância, ele chega na conclusão, no devido tempo, Deus julgará todo mundo. Por mais que exista injustiça, por mais coisas que a gente vê os maus perseverando aqui nesse planetão, a gente vê os maus ricos, saudáveis, felizes, viajando, a gente vê e a gente fala assim, cara, cadê a justiça nesse mundo? Mesmo que a gente não veja a justiça agora, em vida, Salomão nos dá a certeza de que Deus julgará no fim todos os justos e os injustos. E obviamente, né? O justo aqui não tem nada a ver com o que esses justos fazem, né? A gente vai um dia estudar sobre isso, sobre justiça. A gente já viu isso um pouco lá em Gênesis, capítulo 12, 13, 14, 15 da história de Abraão, do que significa considerar uma pessoa justa. Pessoas justas é as que confiam em Deus, as que colocam suas decisões, as que colocam sua vida nas mãos de Deus. Isso torna a pessoa justa, não é nada o que ela faz, mas sim a fé que ela tem em Deus. Então, no final, Salomão nos coloca essa certeza de que Deus vai julgar. Você tem um alto senso de justiça? Porque eu tenho, cara. Eu fico revoltadíssimo quando eu vejo coisas acontecendo ao meu redor. E eu quero brigar, eu quero ir atrás. Já me ferrei muito por causa disso, já me ferrei. Isso me dá uma angústia? Me dá, porque às vezes eu fico muitas vezes eu fico aquele sentimento de impotência, sabe? De não poder fazer nada. Eu vejo as coisas acontecendo e por mais que eu tente fazer alguma coisa, as coisas não mudam. Mas mesmo eu não conseguindo, quem sou eu na fila do pão? Eu sei que Deus no final vai julgar. E Ele vai trazer a justiça definitiva e final para justos e para perversos. E aí Salomão termina a partir do verso 18, falando assim: também refleti sobre a condição humana. Como Deus mostra às pessoas que elas não são melhores que os animais. Da perspectiva aqui debaixo do sol, Salomão já está colocando os seres humanos e animais na mesma. Por quê? Olha só. Pois tanto pessoas como animais, verso 19, têm o mesmo destino. Ambos respiram, né? Ambos têm o mesmo espírito. A tradução aqui é ambos têm o mesmo espírito. O espírito aqui é ruach. É a palavra para definir espírito, que tem a ver com fôlego, tem a ver com respiração. O ruach. Ele fala assim que ambos, olha só, tanto homens quanto animais possuem o mesmo ruach, o mesmo espírito. Aqui na minha tradução fala, né, que ambos respiram e ambos morrem. E as pessoas não têm vantagem alguma sobre os animais. E ele fala, isso não faz o menor sentido, né? A gente tá aqui, de novo, esse não faz o menor sentido sempre olhando na perspectiva de baixo do sol, na perspectiva, uma visão completamente do ser humano. Ser humano não é melhor que animal. Todos vão para o mesmo lugar, verso 20, vieram do pó e a ele retornam. Afinal, quem pode afirmar que o espírito dos seres humanos vai para cima e o espírito dos animais desce para a terra? E aí, verso 22, vi, portanto, que de novo, agora ele chega de novo à mesma conclusão. Já que nós estamos em pé de igualdade com os animais, ambos temos o ruach de Deus, o fôlego de vida de Deus, e ambos vamos morrer e esse espírito não vai para nenhum lugar, nem para cima, nem para baixo, ele fala assim, então a melhor coisa a se fazer é alegrar-se com o seu trabalho. É isso que cabe na vida. Ninguém nos trará de volta para ver o que acontece depois que morremos. E aqui ele já está dando um spoiler de algo que nós iremos ver lá no capítulo 9. Ele já está dando um spoilerzinho aqui no final do verso 22, que não existe nada além quando nós morremos. Ninguém vai nos trazer de volta para ver o que vai acontecer. Ou seja, todo o esforço que você está fazendo é para você desfrutar agora.
Tudo que você está trabalhando, a família, os amigos, os dissabores e os sabores, né? As coisas ordinárias, comuns do dia a dia devem ser aproveitadas agora, porque depois que morrer, nós não temos um destino diferente dos animais. Todos viemos do pó e vamos voltar para o pó. E ninguém vai trazer a gente do além, de algum outro lugar, para mostrar, olha só, tá vendo o que você fez? Olha agora o resultado ali, ó. Entende? Por isso, tudo que tem que vier nas nossas mãos tem que ser feito agora. Por isso que ele conclui que a melhor coisa a fazer é alegrar-se com o seu trabalho. E lembrando de novo, a gente viu no episódio anterior, o trabalho tem que estar sempre voltado para o próximo, para Deus. Tem que ter esse sentimento de propósito fora de nós mesmos, porque senão o trabalho vira um negócio, a gente vira escravo, né? E isso a gente já comentou no episódio anterior, no episódio do capítulo 2. Beleza, gente? Acho que é isso. Qualquer dúvida, qualquer comentário, chega lá no meu Instagram, @gustavo.ferelli, comenta aí o que você achou, traga suas dúvidas se for necessário. Já fica aí o convite, se é a primeira vez que você está ouvindo aqui o Bora Ler a Bíblia, nós somos esse podcast que não tem uma pretensão maior do que ler e estudar um capítulo da Bíblia por episódio. E se é a primeira vez de novo que você está ouvindo, estamos em todas as plataformas de streaming de áudio. Estamos na Apple Music, estamos no Spotify, estamos no Deezer, estamos na Amazon Music. Enfim, estamos em todas. Até as que eu não sei que existem, provavelmente deve estar lá. Então, fale desse projeto. Se você gostou do Bora Ler a Bíblia, está gostando do Bora Ler a Bíblia, compartilha com seus amigos, seus familiares, compartilha com todo mundo. Fala, ó, tem um pastor meio diferentão lá, gravando uns negócios lá. Enfim, compartilhe isso. Quanto mais pessoas souberem da palavra de Deus, melhor. Eu não tenho pretensão maior do que isso, de que desmistificar o estudo da Bíblia, tirar aquela ideia de que estudar a Bíblia é difícil, de que estudar a Bíblia é um negócio cabuloso, que é destinado só para pastor, para teólogo, enfim. Beleza, gente? Ficamos por aqui. Um grande beijo, um abraço para todos vocês e até o próximo episódio com Eclesiastes capítulo 4. Um grande abraço, valeus e falous!